Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Eu, pastor Marcos, estou aqui em cima do monte e eu vim aqui para poder dar uma palavra para você, para poder orar pela sua vida, para que Deus ele venha fazer um milagre na sua vida. Nós estamos precisando que Deus ele venha se manifestar na nossa vida. Deus me deu uma palavra que faz 30 anos que eu coloco essa palavra no meu coração, que é uma palavra de cura, é uma palavra de milagre, para que você, meu amigo, nesse tempo de pandemia, e não só a pandemia, porque o mundo está um caos, né? Não é só a pandemia que está matando, não. A depressão mata, a tristeza mata, ou seja, a fome também mata e outros tipos de doença. Então nós estamos aqui para mostrar para você a saída para todos os seus sofrimentos, para toda a sua angústia, porque nós somos da fé. E aquele que é da fé, ele espera vir do alto. Não fique esperando, meu amigo, a medicina fazer alguma coisa. Não fique esperando no governo também não. Se você ficar apoiado no governo, se você ficar apoiado na ciência, na medicina, eu digo para você, nenhum governo funciona sem a fé na palavra de Deus. E nenhuma ciência, medicina também funciona sem o poder de Deus. Porque se a medicina e a ciência e o governo funcionasse, os hospitais estariam vazios. Todos os hospitais, não haveria mais doente na face da terra. E se os governos também funcionassem, todas as nações viveriam na terra que mana leite e mel. Não haveria crise, não haveria falência. Então nenhum recurso do mundo é suficiente se não tiver o poder de Deus, se não tiver a palavra de Deus. Eu fico imaginando aqui, você vai concordar comigo, quantos milhares de pessoas saíram da margem, da pobreza, da miséria, quando elas foram na igreja e começaram a fazer a campanha da prosperidade. Quantas pessoas foram curadas das enfermidades quando ela foi na igreja e ela ouvia a palavra de Deus e foi curada. Quantas pessoas foram libertas dos demônios, dos espíritos, quando ela foi na igreja e o pastor expulsou o demônio do corpo dela. Quantas pessoas deixaram as drogas, o crime, a marginalidade, quando ela foi na igreja e o pastor pregou a palavra de Deus e ela foi liberta do crime, liberta do tráfico. Então veja só o poder da influência no mundo, o que é o poder de Deus através da palavra. Eu vim aqui nesse monte porque está escrito, subir ao monte. O monte é o altar de Deus, é o lugar natural onde Deus ele se manifesta. Sabe por que eu subi no monte? Porque Jesus se retirava para os lugares desertos e ele também subia no monte. Mas para que ele subia no monte? Com um propósito, para orar, para buscar o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que fez esse mar aqui, ó. O Deus que fez os montes. O Deus que fez aqui atrás este sol que brilha, que vai se pondo. Então, meu amigo, nós precisamos colocar o nosso coração na palavra de Deus. Em vez de você ficar aí deprimido, angustiado, em vez de você ficar aí esperando a morte chegar, meu amigo, aceita essa palavra que eu vou colocar agora no teu coração. Essa palavra, ela vai te dar fé para você vencer o mundo, para você vencer os inimigos que se levantar contra você. Então presta atenção, lá no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo capítulo 23, está escrito lá, meu amigo. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Deus promete enviar um anjo. Deus promete enviar um anjo. Deus promete enviar um anjo na sua casa agora. Deus promete enviar um anjo no seu trabalho. Deus vai enviar um anjo para que ele venha te ajudar, para que ele venha te socorrer. Como Deus enviou um anjo, ou seja, um arcanjo, para o Daniel, quando ele estava 21 dias jejuando, esperando uma resposta boa de Deus. Só que houve uma guerra no céu, entre o céu e a terra, no meio estava lá o príncipe da Pérsia,
ou seja, um demônio, um principado, que estava impedindo o milagre de chegar até Daniel, a resposta de chegar. Mas assim como Deus enviou um arcanjo para Daniel, para que o anjo pudesse levar para ele a resposta, assim também, meu amigo, Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer enviar agora um anjo para curar você, para te libertar, para abrir as portas para você. Então preste atenção nessa palavra. Não, ele diz assim, ó, no versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Então, se você crê nessa palavra, então você recebe o anjo aí na sua vida agora. Este anjo, ele vai guiar você no teu caminho. Aonde você estiver, o anjo de Deus vai estar guiando você. A palavra de Deus, ela se materializa na nossa vida quando nós lemos e cremos. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Israel, ele é hoje comigo e com você. Através da nossa fé em Jesus Cristo, nós temos acesso ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e de Jacó. O véu foi rasgado de alto a baixo, meu amigo. Todo ser humano agora pode receber este anjo. Lá em Hebreus diz que os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Hebreus capítulo 1. Os anjos de Deus, ele vem aonde você não pode ir. Os anjos de Deus, ele tem poder de Deus para poder arrancar o mal que estiver na sua vida. Mas você tem que crer em Deus para que Deus envie o anjo. Veja só, Deus está dizendo que ele vai enviar um anjo que vai estar no seu caminho, diante de você. Se o anjo está diante de você, qual é o mal, qual é o demônio, qual é a pandemia que vai tocar na sua vida? Mas isso você tem que crer, isso é fé, isso foge a ciência, foge a medicina, isso foge o governo. As coisas de Deus são loucura para o mundo. Meu amigo, você que está assistindo agora, quantos paralíticos você vê andar, quantos cegos você vê enxergar? Nós mostramos na igreja, nós mostramos no evangelho, no cristianismo, milagre, pessoas curadas de doença pior do que esse corona. Nós temos testemunho de pessoas, e eu tenho testemunho de pessoas na minha família que foi curada de câncer, que foi curada, ou seja, de tuberculose, pessoas que foram curadas de esterilidade. Então, meu amigo, de leucemia. São milhares de pessoas nesses 30 anos que Deus tem curado nas igrejas. Aí a gente vai aceitar, ou seja, um vírus destruir a nossa vida com Deus, a nossa fé. Nós vamos se ausentar da casa de Deus? Meu amigo, está na hora de a gente reagir. E olha só o que é a palavra de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. Ele diz assim, ó. E te leve ao lugar que eu tenho aparelhado. Deus tem aparelhado, meu amigo, o melhor para você. O anjo não vai te levar para a morte. O anjo não vai te levar para a derrota, para o fracasso, para a separação. O anjo não te leva para as trevas, para a escuridão. Não, o anjo, ele vai te levar para você chegar até o lugar que Deus já preparou. Este lugar, meu amigo, aonde você pode adorar Deus, aonde você pode invocar Deus, aonde Jesus disse para os fariseus, ele disse, a casa do meu pai é casa de oração. Então, o lugar aonde nós recebemos a maioria dos milagres foi dentro da igreja, foi na casa de Deus. Você lembra quando você entrou na igreja pela primeira vez? Como que era a sua vida? Você que é pastor, você que é bispo, você que é um obreiro, você que é um membro. Você lembra como era a sua vida? No dia que Jesus entrou na sua vida, quando você pisou na igreja, e o poder de Deus mudou a sua história. Então agora, as igrejas tudo fechada. Ou seja, como que Deus ele vai se manifestar na vida das pessoas se elas não buscarem a Deus na casa de Deus? Está escrito, Davi disse, presta atenção, Davi disse, uma coisa eu buscarei e eu pedirei ao Senhor. Uma coisa, o rei Davi,
que tinha riqueza, honra e glória, mas ele sentiu falta de uma coisa, a coisa mais importante no mundo. Eu vou pedir para Deus que eu esteja na casa de Deus todos os dias, está na Bíblia. Uma coisa eu vou buscar, eu vou pedir para Deus que eu esteja na casa de Deus todos os dias. Você conhece a Bíblia, a palavra de Deus? Então é isso que tem que acontecer. A ausência das pessoas na igreja, meu amigo, elas vão enfraquecer. É isso que o demônio, que o diabo quer. Porque a pessoa, quando ela está na igreja, ela está ali em comunhão com Deus, como diz, num nível superior. Não é igual na sua casa. Não é, eu sei que não é. Você sabe que não é. Porque nós pastores estamos aflitos. Não é do mesmo jeito que está ali na igreja. Ali na igreja é o lugar onde nós se derramamos para Deus como nunca. E todos aqueles que muitas vezes pregam a palavra de Deus, mas que é contra a igreja, porque fala que na igreja só quer dinheiro, só quer dinheiro. Meu amigo, se não existisse igreja, o dízimo e a oferta é de Deus. Se você tocar nele, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. Está escrito na Bíblia. O ladrão não entra no reino de Deus. E lá em Malaquias diz o que? Todavia vós me roubais e dizeis, aonde te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E diz mais lá, lê Malaquias 3:10, depois no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, o exemplo do patriarca Abraão, que de tudo ele separou o dízimo, e ele foi abençoado com pão e vinho, segundo o rei de Salém, Melquisedeque, que hoje representa a graça, representa Jesus, que nos deu o pão e o vinho, que é a Santa Ceia, que domingo agora você vai tomar. A igreja ela é um lugar, meu amigo, onde fazemos guerra com o diabo, com o inferno. Milhares de pessoas saíram do inferno das trevas e estão sendo salvas por causa da igreja. Aí um monte de materialista, de pessoas que não têm coragem para expulsar demônio, para curar os enfermos e para pregar a palavra de Deus, aí ela fica contra a igreja, contra a palavra de Deus. Então, presta atenção, o lugar que Deus aparelhou é a igreja. Segundo Crônicas capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, vir me buscar, orar, se humilhar, se converter os seus maus caminhos, no lugar que eu escolhi para ali está o meu nome, que é a igreja, é o templo. Quando o povo de Israel, eles estavam em aflição, eles estavam na praga, na peste, no sofrimento, eles corriam para o templo. E ali eles invocavam a Deus, se humilhavam, se arrependiam da idolatria, da prostituição, do pecado. E o que eles faziam? Eles se humilhavam na igreja. A igreja, ela é tão importante na vida da sociedade e do mundo, que quando Paulo e Silas, eles foram presos, quando Pedro e Tiago foram presos, a igreja estava o quê? Em oração. Jesus ele ia na igreja para pregar na sinagoga dos fariseus. Ele pegava lá e curava as pessoas na igreja. Lê a Bíblia. A igreja é santa, é imaculada, a igreja é de Deus. E não vem com essa história não, né? Que as pessoas falam, nós somos a igreja de Jesus, o templo do Espírito Santo. Então não precisa ir na igreja física, claro que precisa. Porque você pode ser templo do Espírito Santo, mas você é membro do corpo de Cristo. E um membro sozinho, ele morre. Tem que estar o membro, formar o corpo de Jesus. Então quando as pessoas que é membro, e é templo do Espírito Santo, mas ela é membro e se reúne na igreja, ali forma o corpo de Jesus. E se a igreja fosse abolida, meu amigo, então não precisaria estar escrito na Bíblia que a pessoa tem que congregar. Os apóstolos abriam as igrejas. Paulo abriu um monte de igreja em Éfeso, e lá em Filadélfia, e tantos outros lugares onde Paulo ia. E ele colocava quem? Colocava homens de Deus para cuidar do povo. A igreja é de Deus, a igreja é santa e imaculada, meu amigo. Então, ele continua dizendo, o lugar que Deus aparelhou aqui na palavra é a igreja. Ele diz aqui, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Quer dizer que você, para ser uma pessoa abençoada, você tem que estar diante do anjo e guardar a sua voz. Porque esse anjo que vai diante de você, podemos dizer, no mundo espiritual, lá em Apocalipse, diz que o pastor ele é o anjo da igreja.
E pastor é aquele que vai diante da ovelha para guiar ela. Então a pessoa ela tem que estar diante do anjo da igreja e ouvir a sua voz. Porque é ele que é mensageiro de Deus. A palavra anjo quer dizer mensageiro de Deus. É ele que vai levar a palavra revelada de Deus para o seu coração, para você ser abençoado. Então, é crer na Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia, tem que examinar a Escritura Sagrada. Antes de você dar ouvido àqueles que são fariseus, àqueles que são hipócritas, àqueles que não acreditam nesta palavra. Porque isso ninguém fala. Porque o diabo, ele não quer que você vá na igreja buscar a Deus. Porque aí ele vai fazer o mundo se tornar como ele fez da primeira vez, sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face das águas. Então, meu amigo, nós precisamos ter comunhão com Deus na igreja. É ali que você vai estar diante do anjo e ele vai dar a palavra de Deus que vai te abençoar. Ele diz mais aqui, ó. Versículo 22. Olha lá, diz assim, ó, versículo 21. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Então toda pessoa que se rebela contra a igreja, ela está se rebelando contra o próprio Deus. Você conhece a Bíblia? Lê lá em Apocalipse capítulo 12, quando o dragão perseguiu a igreja. Quando o dragão perseguiu a igreja, porque a mulher representa a igreja, que estava para dar à luz um filho de Deus. E a igreja é a mãe espiritual, que ela gera filhos para Deus. A igreja, ela gera filhos, ela sente dor de parto. A igreja, ela sente dor de parto, meu amigo. Você pensa que é fácil um pastor gerar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você acha que a igreja é fácil? Fazer a pessoa sepultar o velho homem, a velha natureza, ela se arrepender dos pecados, se batizar nas águas, se converter a Jesus, receber o Espírito Santo? Você acha que é da noite por dia que uma pessoa se converte? É muita oração, muito jejum, muitas lágrimas, o homem de Deus, para poder fazer a igreja gerar filhos para Deus. Então, quem persegue a igreja é o dragão, a antiga serpente, que persegue a igreja. Por quê? Porque ela quer devorar os filhos de Deus que está sendo gerado na igreja. E é por isso que Satanás, ele é contra a igreja de Jesus. Eu fico imaginando, meu amigo, quantos milhares de pessoas, esses 30 anos, nós arrancamos os demônios do corpo dela, chegou lá manifestando com o demônio. Aí tem gente ignorante que fala, não, é o pastor que coloca o demônio. Falaram isso para Jesus, chamaram Jesus de Beelzebu. Se é o pastor que coloca o demônio na pessoa, então por que está escrito lá em Marcos capítulo 16? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, os sinais seguirão aqueles que crê, em meu nome expulsarão demônio, e imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Marcos capítulo 16, lê a Bíblia. Nós expulsamos demônio porque tem muita gente endemoniada nesse mundo. Tem muitas pessoas macumbadas, enfeitiçadas, azaradas, invejadas. Há muitas pessoas perturbadas que estão fora de si. E se essas pessoas não encontrar a igreja para arrancar o demônio da vida dela, elas vão sofrer a vida inteira e vai morrer. Como um dia, meia-noite, eu estava lá em casa, quase meia-noite, lá em Marizias. E talvez você que é de Marizia, que está me assistindo aí agora, lá em Marizia, o irmão foi lá bater na porta de casa. Pastor, a minha sobrinha está lá manifestada com o demônio, vendo o espírito da avó dela que morreu. E aí o que eu fiz? Fui lá para expulsar o demônio. Ela ia se cortar, ia se matar. Quantas vezes a gente se dá com pessoas assim, que está com a faca para se cortar, para tirar a vida? Talvez, não sei se a Bruna está me assistindo aí, Tiradentes. Quantas vezes ela tentou se cortar, se suicidar? Mas Deus usa a igreja para quê? Para mudar essa situação. Para abençoar a vida da pessoa. Ele diz mais aqui, ó. Porque o meu nome está nele. Qual é o nome que nós pregamos? O nome de Deus é Jesus Cristo. O anjo de Deus, aquele que é de Deus, tem o nome de Jesus.
Por isso que Jesus falou que aquele que fala mal dos meus discípulos, fala mal de Jesus. Aquele que não recebe o meu discípulo, não recebe a mim. Por quê? Porque nós representamos Jesus para pregar a palavra de Deus, para que o mundo seja melhor. Se as pessoas não conhecerem essa palavra e não se curvar e não se entregar a ela, o mundo vai de mal a pior, meu amigo. O mundo vai de mal a pior. Enquanto o ser humano não se curvar a obedecer os mandamentos de Deus, não adianta, que nem eu falei domingo, não adianta fazer aquele jejum hipócrita. A pessoa faz o jejum, mas está fumando, está bebendo, está mentindo, está adulterando, está xingando, está pisando no próximo, está puxando o tapete, está elevando os preços das mercadorias, a corrupção, a imoralidade, a degradação do homem. Aí a pessoa vai jejuar, você acha que Deus vai responder? Está lá em Isaías 58, Deus não responde. O jejum que Deus aceita é quando a pessoa se arrepende do pecado, abandona o pecado, aí ela pode jejuar, que aí Deus vai atender ela. Agora, uma nação que é idólatra, meu amigo, a idolatria separa o homem de Deus. Se Isaías 59, lê a Bíblia. Aí tem um monte que fica aí fazendo média. Meu amigo, não adianta, só a pessoa que vai ser livre do mal é aquela que o anjo está diante dela. E que ela está ouvindo a voz, ela não se rebela contra o anjo da igreja. Ela não se rebela contra a palavra de Deus. E ele diz mais aqui, ó. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, quer dizer, o que Deus falar, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo, olha só, serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Você crê nessa palavra? Quem é o seu inimigo? O coronavírus? Deus vai ser inimigo dele. Quem é o seu inimigo? A dívida, o desemprego, a tristeza, a depressão? Deus vai ser inimigo do seu inimigo e adversário do seu adversário. Aí eu vou ter medo do quê? Aí eu vou temer o quê, meu amigo? Ou você vive a fé nesse Deus, você é como Gideão. Desculpa eu fugir um pouquinho, eu estou lembrando de Gideão, está queimando no meu coração a história de Gideão. A cidade estava cercada de inimigo e adversário. Sabe o que o povo de Israel fazia? O povo que desse Deus aqui vivo, o povo sabe o que ele fazia? Lê lá a história de Gideão. Uma parte do povo cavava sepultura, fazia covas. Não era para enterrar o inimigo adversário, era para ele se enterrar. Ele já contava com a morte. Eles viam o inimigo maior do que Deus. E eles faziam covas, muitas covas faziam. E a outra parte do povo de Israel ficava escondido dentro da caverna. Estava dentro da caverna em quarentena, está lá escrito lá. Enquanto uns ficavam na caverna, outro estava fazendo cova, havia um que agradou Deus. Sabe quem agradou Deus? Aquele que estava malhando trigo para pôr a salvo do inimigo. Porque não adianta nada você estar na caverna e não adianta nada você pensar na morte, fazer cova, meu amigo. O que adianta é você estar ali, ó, na fé, como Gideão, homem forte, corajoso, valente, agradando a Deus. Você pode se precaver, meu amigo, mas você não pode se acovardar, não pode ficar dentro da caverna e nem fazer cova. Você tem que continuar malhando o seu trigo para poder levar para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, o pão de cada dia. E levar o milagre para a tua casa, para a tua vida. Então você tem que escolher. Deus se agradou de Gideão. Os tímidos, covardes, medrosos não herdarão o reino de Deus. Então chega uma hora mesmo que você tem que viver pela fé. Ou você crê que Deus te dá imunidade, ou você crê que o Senhor é teu pastor e nada te faltará, e que cai 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Uma coisa é certa, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Tem coisas que você pode fazer, se precaver, como o médico lá está falando, o ministro da saúde, faz isso daqui, ó. Por isso que eu estou com essa máscara aqui, ó. Você vai, põe
Põe a máscara aqui. Pronto aí, ó. E vai trabalhar. Vai trabalhar. Você está o quê? Você está sendo prudente, mas você não está se acovardando. Então você tem que usar a fé. O Gideão estava malhando trigo e Deus se agradou da atitude dele. Agora muitos estão fazendo cova. Você assiste a televisão, você só vê cova, parece que você vai morrer. O outro está lá fazendo caverna, escondido na caverna. Daqui a pouco vai acabar o dinheiro, vai acabar a despensa, aí eu quero ver o que você vai fazer. Aí você vai roubar, vai saquear os mercados? Porque na hora da fome, meu amigo, a Bíblia diz, esse dinheiro dá-lo-á por tudo que deseja a tua alma. Mas e quando não tiver o dinheiro? Aí eu quero ver, quem é que vai poder te socorrer? O governo? Ninguém vai te socorrer, meu amigo. Porque no mundo já existe milhões de pessoas morrendo de fome e nunca ninguém fez nada. A ONU não fez nada, ninguém faz nada. Por isso que você tem que ter fé em Deus. Você tem que olhar para Deus. É que nem ele falou, não olha nem para a esquerda, não olha nem para a direita. Se você olhar para a esquerda, você vai ver caverna. Se você olhar para a direita, você vai ver as covas. Mas se você olhar para Gideão, você vai ver a fé. Você vai ver o poder de Deus. Então é assim que diz a Bíblia, é assim que nós temos que viver. Os heróis da fé, eles subjugaram o mundo que eles viviam. Ele subjugou a fornalha de fogo, a cova dos leões. Eles subjugaram as muralhas. Eles trouxeram seus mortos à vida. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Homens que o mundo não era digno de tê-los. Por que não? Por causa da sua fé. Então é isso que nós temos que tirar da Bíblia. Não ser religioso, fariseu. Ou você crê que a palavra de Deus é verdade, que esse Deus existe, que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger, que Ele vai suprir a sua necessidade, ou você vai ficar aceitando aquilo que o governo está impondo em você. Ou que as pessoas impõem. Ou que o mundo impõe, que o diabo impõe nas pessoas. E ele diz aqui, ó. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo do seu inimigo e adversário do seu adversário. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levarás aos amorreus, e aos heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Quer dizer, todo tipo de problema, de adversário inimigo, Deus vai destruir. Mas vai destruir se a pessoa, ela acredita nessa palavra. Ó, não! Olha aqui que Deus está falando. Se o povo de Israel não fazer o que isso que a nação faz, o mundo faz isso daqui, ó, a maioria das nações faz isso, ó. Versículo 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará, já foi, 24. Não te inclinarás diante dos deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Três coisas importantes. Os deuses são a idolatria. Os deuses são as imagens de escultura, que as nações levantam o Deus de pau, de metal, de gesso, e desprezam o Deus que está no céu. Deus ele não divide a glória dele. Ele não divide a glória dele. Se você tem uma imagem de escultura na sua parede, na sua casa ou no seu coração, esse Deus da Bíblia não vai enviar anjo para te guardar e te proteger. Aonde estão os deuses de pau, de metal, de gesso? Olha o mundo como está se afundando no caos. E cadê as nações que têm os seus deuses? Que não faz nada, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, e som nenhum sai da sua garganta, tem olhos, mas não vê. Aí eu pergunto para você, olha o que está escrito na Bíblia. Você não pode servir esses deuses. Você não pode se curvar diante deles. Porque quando você se curva diante de um Deus, você vira as costas para o Deus da Bíblia. O Deus que fez você. Ele não divide a glória dele com os deuses de pau, de metal, de gesso, ou com os espíritos imundos. Que todos são anjo caído. Então, quer dizer, por isso, meu amigo, que o mundo vai de mal a pior. É por isso que não adianta uma nação que tem um Deus ou uma deusa, aí vai invocar o Deus vivo. Vamos jejuar para esse Deus. Deus não aceita ou você Israel,
Ou você abandona os deuses e fica só comigo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou então vocês vão ficar aí, ó, na mão dos amorreus, dos assírios, dos jebuseus. Você quer ficar na mão da doença, da miséria, do vírus, da bactéria? Você quer ficar na mão de quem? Porque se você continuar nesse pecado da idolatria, se a nossa nação continuar nesse pecado da idolatria, sabe o que vai acontecer? O Deus vivo não vai poder fazer nada. Mas aquele que se curva diante desse Deus, esse vai ser protegido, guardado e vai ser abençoado. Amém? Esse vai ser poupado do coronavírus. Porque Deus poupa. Na praga lá do Egito, que tinha o sangue do cordeiro, nenhum morreu. Todos eles ficaram ilesos. Mas aqueles que serviam o Deus Faraó, a imagem gigante do Faraó, esses morreram, todos os primogênitos morreram, até os animais. Então, isso a Bíblia é verdade. Eu não estou contando uma história para você. Tudo que está aqui é verdade. Se a gente não acreditar nessa palavra, a gente está frito. Ele diz aqui, ó, versículo 25, ó, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Você vai servir o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, só Ele, e Ele vai abençoar o teu pão e a tua água. O teu pão e a tua água. Sabe o que Ele vai fazer mais? Olha só. Abençoar o teu pão e a tua água, e eu tirarei do meio de ti, no plural, as enfermidades. Está vendo? Olha só, se todo mundo que está no hospital agora, se todo mundo que está em casa doente, enfermo, meu amigo, se todo mundo aceitasse esse Jesus, esse Deus, e colocasse a fé nesse Deus, Ele ia tirar todas as enfermidades do meio do povo de Deus. Por isso que quando as pessoas vão na igreja, nós que pregamos a palavra, não aceitamos a doença. Nós não aceitamos a pessoa ficar na igreja doente, na miséria, na pobreza, derrotada, fracassada. Então, meu amigo, essa é a palavra de Deus, não estou falando besteira. Tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia. Se você não aceita isso, eu não posso fazer nada. Mas Deus quer curar todos os enfermos. Não vem jogar a culpa em Deus, que Deus permitiu, Deus não permitiu. Ninguém pode dizer que é tentado pelo mal, está lá em Tiago. Cada um é tentado pela sua concupiscência. Deus deu livre-arbítrio, você escolhe servir a Deus ou viver no pecado. A pessoa que escolhe Deus deixou todo mundo livre para fazer o que quer. É a liberdade de expressão que o Brasil defende, não é verdade? A esquerda, a direita, cada um fala o que quer, cada um fala o que quer. Então Deus, Ele te deu esse livre-arbítrio para você escolher Ele ou os deuses. Ele quer abençoar o teu pão e a tua água, tirar do meio de você toda a enfermidade. Você, povo de Deus da Ilhabela, presta atenção, amanhã a igreja vai estar aberta o dia inteiro, ou até às 5 horas da tarde. Não vai ter reunião, porque obediência, né, a gente tem que obedecer às leis. A reunião não vamos fazer, mas vai estar aberto lá, e você vai lá, o Robson, que é o meu ajudante, auxiliar obreiro, ele vai estar lá entregando para você o pão e a água. Essa palavra aqui, ó, você que está doente, enfermo da Ilhabela, não dá para entregar de outro lugar, porque infelizmente a igreja, ela é para o povo da Ilhabela. Quem mora em São Sebastião não pode entrar na ilha. Então, mas você que é da Ilhabela, você vai receber amanhã, presta atenção, o pão e a água. E 10 horas da manhã, você tem que ir lá na igreja, vamos para até meio-dia você vai. No meio-dia eu vou estar ao vivo, abençoando esse pão e essa água. Você vai comer, Deus vai te dar proteção, Deus vai curar você. E se tiver alguma enfermidade, Deus vai tirar do meio de você. Aquela campanha que faz mais de 30 anos que eu faço. O pão e a água, nessa palavra, sempre Deus tem curado. Milhares de pessoas já foram curadas. E não é só eu que faço, muitos pastores, bispos, eles também entregam o pão e a água. E se você é pastor e bispo, está me assistindo, no milagre, o dia de milagre que você tem na sua igreja, dá o pão e a água para o teu povo. Manda ele buscar lá. Vai com moderação para não fazer aglomeração.
com sabedoria. Aí você vai receber e Deus ele vai estar te abençoando. E ele diz aqui para terminar: tirarei do meio de vós o que? Todas as enfermidades. Não haverá, olha só, não haverá alguma que aborte, nem estéril na terra. O número dos teus dias cumprirei. 3 bênçãos aqui nesse versículo. Não haverá estéril. Aqui está o Daniel gravando, né, Daniel? O Daniel é pai e a mãe do filho dele era estéril. A Lúcia, né, Lúcia? Deve estar assistindo aí. Escreva aí, Lúcia, aí que você era estéril, foi curada da tireoide, foi curada da esterilidade. Quantas mulheres que eram estéril foi na igreja e fez o pedido e foi curada? Um monte, meu amigo. Então, e não vai ter quem aborte. Deus vai abençoar sua madre para você, mulher que talvez já abortou bastante e não conseguiu gerar um filho ainda. Você vai gerar um filho, você que está me assistindo. Eu vou orar por você, se você quer. E você vai engravidar. E deixa eu ver, a gente está em março. Até o final do ano você vai pegar esse seu filho nos seus braços. Eu estou profetizando agora. Você que é estéril, que está me assistindo aí. Em nome de Jesus, se eu sou de Deus, isso vai acontecer na sua vida. Você vai ver que tem profeta ainda na terra. Então, e a outra bênção, eu cumprirei os seus dias. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, morrer porque tinha que morrer? É mentira. Nem todo mundo morre porque tinha que morrer. Eu provo na Bíblia. Sabe o que é cumprir os dias da pessoa? O ciclo da vida é nasce, cresce, envelhece e morre. O ciclo da vida para Deus é 70 anos, 85 e 120. 70 anos, 85 e 120. As 3 datas que estão na Bíblia, você pode pesquisar, que é o ciclo da vida para os cristãos, para aqueles que crêem na palavra. Eu mesmo, meu amigo, eu sempre oro, eu já estou com 48, já estou chegando daqui uns anos perto, né, Daniel? 50 para 70, mas eu oro assim para Deus. Eu oro com a palavra, eu falo, meu Deus, cumpra aí o ciclo da minha vida. Davi disse, não deixa a minha alma descer à sepultura, não deixa ela ser o meu tempo abreviado igual dos ímpios. Por quê? Porque aquele que desce à sepultura não pode te glorificar. Fala para Deus, Senhor, não quero morrer não, eu quero te glorificar muitos anos na tua casa, como Davi, buscar a Deus todo dia na casa de Deus. Está escrito na Bíblia. Então, meu amigo, você precisa dessa bênção, desse milagre. Você que é da Ilhabela, vai lá amanhã pegar o seu pão e a sua água. E 12:00 em ponto eu vou estar orando a Deus ao vivo para consagrar o teu pão e a tua água. Em nome de Jesus. Então, fica com essa palavra. Depois, se você quiser, você pode ler mais. Eu vou fazer uma oração agora para Deus abençoar você e curar você. Pega o copo com água aí, você que tem um copo com água. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, agora, que o Senhor envie esse anjo, um anjo, meu Pai, para que essa pessoa, em nome de Jesus, ela seja curada das enfermidades. Essa que ouviu a palavra e que crê nesta palavra, Senhor. Toca no corpo dela, na alma dela. Arranca esse demônio, meu Pai, da pandemia, esse coronavírus, esse diabo, esse demônio. Meu Pai, essa bactéria. Arranca, meu Deus, agora esse espírito de medo, de pânico, de desejo de morte, suicídio. Esse demônio da caverna, meu Pai. Esse demônio da sepultura. Meu Deus, que a fé esteja entrando no coração dessa pessoa. Que ela venha ser como Gideão para malhar o trigo, porque o Senhor é Deus. O Senhor disse, meu Pai, que o Senhor seria inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Então, meu Deus, se levanta agora, meu Pai,
e destrua todo principado e potestade, destrua a idolatria, meu Pai, desta nação, do coração dos homens, destrua, meu Pai, todo principado e potestade, destrua a inveja, olho grande, a maldição, a praga, meu Pai, destrua a macumba, essa pessoa que está macumbada, enfeitiçada, essa pessoa que o espírito imundo, meu Deus, entrou na casa dela, no casamento, em nome de Jesus, meu Pai, todo demônio, espírito imundo, que estiver na mente dela, espírito de morte, de acidente, bala perdida, espírito maligno, em nome de Jesus, Satanás, eu te amarro e te acorrento, em nome de Jesus eu dou ordem a todo mal, em nome de Jesus, sai agora, para nunca mais voltar. Diga assim: eu recebo a minha cura, eu recebo todas as bênçãos dessa palavra, em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa o dizimista e ofertante, essa pessoa, meu Pai, que tem ajudado todas as igrejas, meu Pai, que ela congrega outras igrejas, meu Pai, elas têm sustentado a tua obra, como a viúva de Sarepta, meu Pai, ela foi lá sustentar o homem de Deus, quando ela estava na miséria, só tinha, meu Pai, um pouquinho de azeite e farinha, e ali, meu Pai, fazer um bolo, comer ela e o filho e morrer. Meu Deus, tem gente agora nessa situação, meu Pai. Abençoa a botija dela, abençoa a despensa dela, meu Pai. Essa que está aí com a despensa vazia, com a geladeira vazia, meu Deus, ela crê na tua palavra, eu abençoo a vida dela. Está escrito lá em Crônicas 20:20, crê nos seus profetas e prosperarei. Meu Deus, se o Senhor me ungiu para profetizar a verdade, a tua palavra, e se o teu Espírito Santo habita em mim, eu profetizo que essa pessoa prospera, que a despensa dela esteja cheia, em nome de Jesus. Amarra o espírito de miséria, de pobreza, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa esse dizimista, esse ofertante, assim como a viúva, ela abençoou o homem de Deus, meu Pai, que ele levava para cidade em cidade a palavra do Senhor. Assim nós fazemos também. Meu Deus, que não venha faltar para os teus servos que pregam a palavra, e que não venha faltar para o teu povo. Essa é a minha fé, essa é a minha oração, Senhor. E neste monte eu tomo, meu Pai, esse lugar por testemunha que hoje a tua palavra foi enviada aos corações, meu Pai. E todos que a recebeu com alegria seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga que assim seja. Que Deus te abençoe, minha amiga. A água, toma água, você que entrou agora, pega a água que está abençoada essa água, e Deus lhe abençoe. E amanhã, das 8 horas da manhã até 5 horas, a igreja vai estar aberta lá, para você pegar o pão e a água. Em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fique na paz.